da TV Guarulhos, ao vivo e a cores. A você das redes sociais, muito obrigado pela sua audiência. Assistência técnica do Lucas Braga e do Felipe Poi. A direção geral do Fernando Mauro. Eu sou Geraldo Júnior, agradeço a sua audiência. Vamos aos destaques do portal de notícias Guarulhos em Destaque na tela. Governo de São Paulo prorroga a quarentena até o dia 22 de abril. Guarulhos arrecada 6 toneladas de alimento solidário. Senado aprova novas regras transitórias do direito civil para alocação de imóveis. Falha em estação de bombeamento interrompe o abastecimento de água em 51 bairros de Guarulhos. Essas e outras notícias você encontra no portal de notícias guarulhosendestaque.com.br e lá os nossos colunistas, entre outros, o Daniel Viso, o doutor Leonardo Camargo e tantos outros colegas, advogados, que lá escrevem semanalmente. Olha só, gente, antes de apresentar os nossos convidados, eu quero fazer um alerta para você. Muito cuidado com essa questão de doação. A Prefeitura de Guarulhos fez agora, no final de semana, né, teve o drive-thru no Bosque Maia. E lá, a população, de forma tranquila, entregou alimentos. Mas ninguém está autorizado a falar em nome da Prefeitura de Guarulhos. Mas ninguém. Só se ela chegar e falar. Tem engraçadinhos na rede social se autoproclamando representante de algumas entidades. Então, cuidado. Recomendo, atenção comigo, Brasil, que você ligue. Se alguém se apresentar como representante de entidade A, B, C, liga lá. Liga, alô, atenção. Não faça nenhuma doação sem antes consultar. Né? Por favor, sem antes consultar. Gente, e outro detalhe. Para minha surpresa, Lucas Braga, você conhece o nosso amigo Edilson Xerá, que esteve aqui essa semana? Falou para nós aqui que estava no PTC. Lembra disso, Lucas? Sabe para onde ele foi, Lucas? PSDB, rapaz. Surpreendeu até a senhora primeira-dama. Brincadeira, hein? O lanche tá bom, Lucas? Qualidade, brincadeira. Trato bem a minha equipe, simplesmente nota 10. Eu começo o programa de hoje com uma convidada, a doutora Maria Alessia. O nome dela é tão fácil, o Gago não ia falar essa palavra. Doutora Alessia. Tudo bem, doutora? Boa noite. Tudo bem. Boa noite. Um prazer estar aqui com você, com meu colega aqui, o doutor Daniel. Muito obrigada. Obrigado. Vamos falar, a doutora, ela faz parte da Comissão Especial da OAB, em parceria com a Câmara Municipal de Vereadores de São Paulo, e também especialista no direito de família, e faz parte do do escritório Causa com Z Advogados, é isso? Causa com Z. Isso, Causa com Z. Causa com Z. E ao meu lado, nosso colunista semanal de todas as semanas, doutor Daniel Viso. Boa noite. Boa noite, Geraldo. Boa noite, Alessia. Boa noite a todos vocês que nos assistem nesse momento. Eu vou começar com você, doutor Daniel, para falar de algo que está enchendo a minha caixa postal e também o Facebook. Geraldo, o Daniel vai, cara. Minha pergunta, 2 perguntas pertinentes que mais bombaram no Facebook taxa do condomínio. O reajuste depende de cada condomínio, ou todos têm que se reunir com o síndico, dizer, você vai pagar, se você atrasar, você não vai ter juros. Você vai pagar simplesmente o valor determinado sem correção. Isso depende de cada síndico? Bom, vamos lá. A questão do condomínio, o condomínio não é empresa, tem CNPJ, é ente personificado. Condomínio, ele faz rateio de despesas. Então, uma vez por ano, todos os integrantes, todos os condôminos, todos os moradores daquela sociedade condominal, daquele condomínio, eles se reúnem para aprovar a previsão orçamentária desse condomínio.
Lá vai ter quanto que vai pagar de mão de obra, porteiro, faxineiro, zelador, se é terceirizado, vai ter manutenção dos elevadores, ou seja, todas as seguro, todas as despesas ordinárias do condomínio. Ela é rateada pelo número de condôminos. Isso para todos os condomínios. A questão que o Geraldo comentou, quem não paga condomínio? Antigamente cada um cobrava, viu, Geraldo, que queria. Hoje não. O condômino inadimplente, a ele também é cobrada a famosa multa de 2% e 1% de juro ao mês. Ok? Sendo que em alguns locais essa dívida, antigamente não, mas hoje em dia pode ser executada normalmente. Aquele boleto, ele pode ser protestado. Em São Paulo, isso é permitido. Daniel, uma outra questão que chegou nas redes sociais eu repeti isso aqui a semana passada, eu acho que a senhora Luzinete, ela não entendeu. Que falamos aqui do barulho, ou seja, você, no seu prédio, alguém está fazendo uma pequena reforma, nessa época, todo mundo em casa, e ela pergunta, é permitido reforma nesse período? Bom, o que nós estamos percebendo é que as autoridades sanitárias estão orientando a todos os síndicos e a todos os moradores de condomínio que não façam nenhuma obra se não for estritamente necessário, ok? Então, essa é a recomendação nesses tempos de pandemia, viu, Geraldo? Então, ou seja, hoje eu não sou obrigado a aceitar a reforma do meu vizinho. Não. O que vai acontecer é que todos os condôminos vão se cotizar, vão acertar juntamente com o síndico, para que essa obra possa ser não necessária. Se for uma obra necessária, estourou um cano, etc., aí não. Aí sim. Essa obra vai ser realizada. Do contrário, não. Para diminuir a circulação de pessoas. Já visto que todo mundo tem que ficar lá recluso, né, dentro das suas unidades autônomas, tá, o Geraldo? E, por exemplo, nesse período é permitido ficar na área da piscina transitando ou não? Não, Geraldo. Aquela questão, as áreas comuns do condomínio, evidente que a área comum também pertence, uma parte da área comum pertence a cada morador. Mas a circulação é só parar. A pessoa chega da rua, vai para o mercado, volta do mercado, aqueles que necessariamente têm que trabalhar, vão trabalhar e voltam para a sua unidade autônoma. Festas, reuniões, se reunir lá na churrasqueira, se reunir na piscina, não. A recomendação é que toda a área de lazer esteja fechada. Por exemplo, aniversário. É permitido fazer festa de aniversário no salão de festa? Não. As autoridades também estão recomendando que não se cancele essa festa. Faça essa festa e numa outra data. O salão de festa tem que estar fechado. A pessoa marcou que ia fazer festa sábado. Não vai fazer essa festa, vai fazer depois que passar todo esse período de contágio, né, de pessoa a pessoa em razão do Covid-19. Tá certo. Daqui a pouco a gente volta com o Daniel Viso falando a respeito de condomínio especialista. A nossa convidada, a doutora Maria Alessia, é especialista em direito de família. Doutora, a semana passada, uma colega sua esteve aqui, e evidentemente que quando vê a mulher para falar de direito de família, é até mais fácil ela falar com você, mulher. O Superior Tribunal de Justiça concedeu habeas corpus para a prisão domiciliar quando se tratar de pensão alimentícia. Qual é a sua visão a respeito dessa decisão do STJ? Bom, é porque assim, é difícil, né? É difícil essa questão aí, porque se trata de um indivíduo que está lá porque ele não cumpriu com a obrigação, mas, por outro lado, o que eles estão questionando aí é a proteção deles diante desse colapso que a gente está vivendo, e uma vez que o não pagamento da pensão alimentícia não caracteriza um crime hediondo, como, por exemplo, se quem estiver preso
cometeu um crime de onda, esses não estão saindo. Sim, Estão liberando quem cometeu crimes de menor potencialidade, maiores de 60 anos de idade, que não tenha cometido crimes graves. Então, acho que a decisão do STJ foi nesse sentido, né, de soltar ele para proteger a vida dele individual, dentro de uma cela lá que pode ser cometido desse vírus. Mas não é que ele vai deixar de pagar essa pensão. Não pode. Isso aí ele vai cumprir. Eu acho que os advogados devem estar fazendo um ajuste nesse sentido dele cumprir. Ele não pode deixar de pagar a pensão em absoluto. Agora, doutora, hoje, a violência contra a mulher, nesse período, tem aumentado. A senhora surpreende porque as pessoas estão ficando em casa. E aí, eu tenho comentado aqui que esse exemplo, esse mau exemplo... Os deu a flor da pele, que falou o cidadão que me deu a mulher. Muita gente está aproveitando esse período. Não, mas eu estou ficando estressado de ficar em casa. Não, desculpa, né? É uma desculpa farrapada. O teu relacionamento já não andava bem, hein, doutora? Sim, com certeza já não andava bem. E não é um motivo, né, para essa agressão física. Sim, então, sim. É uma covardia. E se está se valendo dessa desculpa de estresse dentro de casa para cometer um ato desta forma contra a mulher, não pode. Então, a mulher agora tem toda a defesa da especial voltada, tem aplicativos agora, que a mulher estando dentro de casa com ele, que ela não possa ir. E hoje em dia está até pedindo à segurança pública que se faça através do aplicativo, das redes sociais, e para coibir, de alguma forma, essa brutalidade contra as mulheres, que aumentou bastante nesse período, porque está todo mundo voltado aí por essa pandemia, né, que a gente está passando. Então, não tem aparecido tanto, mas os casos aumentou muito e muito e muito. Agora, é evidente que hoje a mulher em Guarulhos se reclama muito que a delegacia da mulher não funciona 24 horas. Eu acho que aí tem que se encontrar uma solução para isso, né? Eu entendo que uma delegacia da mulher, pelo menos uma no centro da cidade, deveria atender... Compromisso do governador, que exatamente, não está compromisso do governador. Então, você entende que hoje o Estado deixa a desejar no quesito da segurança da mulher, no atendimento, porque muitas não fazem nenhum boletim. Primeiro, que no horário que ela vai não tem. Segundo, o medo e a humilhação. É isso que acontece, doutora? Isso. A maioria das vezes é o medo, né? Ao retornar para casa, porque hoje em dia não tem essa segurança total para as mulheres ainda. De ter, por exemplo, quando ela fizer uma denúncia, não tem um local para essas mulheres ficarem, por exemplo, são poucos locais para elas ficarem ali com as crianças, para ficar aguardando, né, o desenrolar dessa questão. Então, falta muito ainda para fazer pelas mulheres. Eu acho que todo município tem que ter, como você disse muito bem, ao menos uma delegacia especializada, né, e para colocar essas mulheres, criar como se fosse um centro de convivência, de proteção voltada para essa mulher que tem medo de voltar para casa, porque sabe que vai morrer. E a gente está vendo todos os dias mulher morrendo mesmo de forma discriminada. Olha, na China, o recorde na China, os cartórios estão agendando na China, está se batendo todos os recordes, né, na China de separação. Coisa absurda. Deixa eu voltar com o Daniel Viso, daqui a pouco a gente faz esse ping-pong com a doutora Maria Alessia. Ô, Daniel, hoje há uma preocupação generalizada com a segurança das crianças nos condomínios. Como é que você, como a sua experiência, você pode orientar as pessoas? Porque as crianças, nesse período, é quase impossível você segurar uma criança dentro de um apartamento. Eu, por exemplo, o meu filho mora num apartamento com os 2 filhos, né? Meus 2 netos. É um negócio complicado, aí ele reveza, sai, desce, fica 15 minutos, depois sobe. O que você recomenda para as famílias? Bom, é evidente que
todos os índices, todos os especialistas, sanitaristas, os infectologistas, os médicos de maneira geral, a quem eu aproveito novamente, viu, Geraldo, para render todas as nossas homenagens. Eu acho que esse pessoal de saúde está se desdobrando, estão na linha de frente, isso no mundo inteiro, e aqui no Brasil não é diferente e merece nosso apreço, consideração e respeito. Pois bem, voltando para a questão da segurança da criança primeiro em condomínio. Eu sempre fui adepto do que diz a norma legal. Criança não deve ficar desacompanhada nas áreas comuns dos condomínios. Playground, piscina, né? Às vezes tem lá um caso aí de afogamento. Pode ficar preso em elevador. Tem uma recomendação legal em todo elevador, que a criança, até determinada idade, não pode circular sozinha no elevador, que é o meio de transporte. Quanto a esse momento de pandemia, de coronavírus, em que pese todo mundo, voltando um pouquinho, os especialistas dizerem que as crianças, os mais jovens, são assintomáticos, 1 a cada 10 mil pode morrer, mas enfim, eu não quero que o meu filho, o meu neto, seja esse dentre 10 mil. Então, Geraldo, os pais vão ter que se adequar, vão ter que se reinventar e vão ter que se doar para encontrar a melhor maneira de conviver com essa criança dentro de casa. Eles também têm que estar restritos. É evidente que hoje pode fazer a caminhada, o banho de sol, se fizer, não faça isso com outras pessoas. Se o elevador, você vai chamar o elevador, tem alguém dentro do elevador, deixa descer, deixa subir, volta para o elevador quando estiver sozinho. Vai passear com o filho, para ele também tomar esse banho de sol, mas não é para fazer encontro social com ninguém. Seria essa a minha recomendação. Tudo isso em razão daquilo que eu estou ouvindo e estou lendo. Não sou especialista nessa área de saúde, mas é isso que a gente tem percebido, principalmente em condomínio, onde os síndicos e todos os moradores estão se cotizando. A gente não tem visto isso muito, viu? Às vezes até crianças brincando com outras crianças, ou às vezes até pior ainda, com avô, com avó, que aí não pode. Esse aí não pode. Provavelmente tem mais de 60 anos. Aí, esse não poderia estar fora de casa nunca, né? Deixa eu pegar a opinião aqui da doutora, como mulher. Com certeza os desafios são maiores. Como é que a doutora enxerga esta quarentena, que não tem sido fácil para ninguém, né? Inclusive hoje o governador Dória prorrogou até o dia 22 de abril. Como é que você vê isso? Olha, eu vejo... É um momento muito difícil, né? É um momento de, como diz o meu colega, o doutor Daniel, de se reinventar, né? Porque ficar dentro de casa, trancado. A mulher, nós que somos vaidosas, que gostamos de cuidar do cabelo, das unhas, e então é um sofrimento a mais. Só que também é muito pequeno diante do que a gente está vivendo. Sim. Então eu concordo que a gente deve mesmo ficar em casa, ouvir música, fazer um exercício, assistir um filme e esperar essa pandemia passar, pelo menos uma percentagem aí, né? Porque diz os especialistas que vai demorar a passar ainda. Então, vamos aguardar em casa. É muito cedo ainda, doutor. É muito cedo ainda, principalmente os senhores mais de 60 anos de idade, que tem que ter o cuidado redobrado, as crianças para se afastar dos avós, como o meu colega bem colocou, porque isso é cuidado, né? Já que os especialistas, deixo aqui também meu abraço para todos os médicos, o motoboy, né? Essas pessoas também que estão aí dando a vida à linha de frente, todos os entregadores que estão me colocando como se fosse uma guerra, né? Eles chegam primeiro, então é complicado. Vamos aguardar em casa o máximo que a gente puder e vamos ver o que o governo vai fazer para a nossa economia, porque também é muito difícil, né? Para todos nós mantermos dessa forma. Essa renda que o governo disponibilizou aí, é o que ele pode, mas é pouco, né? Com a família aí
viver com R$600 ou com ajuda municipal, enfim, Bolsa Família, enfim. É claro, é útil, mas é pouco, é desesperador para um pai de família se manter nessas condições. Assim também como tem o lado do empresário, né? Como pagar as contas. Eu posso dar um exemplo de mim. Como é que eu vou pagar os funcionários lá do escritório, pagar Tá fechado, né? Então, tá fechado. Então, é muito difícil, desesperador, os boletos chegando, tem condomínio, os boletos chegando, e você não tem de onde chegar. Uma dica da brincadeira para a doutora. Sim. Quando o boleto chegar, a senhora carimba o boleto, e a senhora, o governo falou que tem 60 dias. É mais ou menos isso, porque é desesperador. Então, a gente compreende aí os dois lados, que é difícil, que é para ficar em casa, mas eu penso também que eu vou deixar uma crítica particular. Por favor, aqui. fica à vontade. Eu acho que o caso na saúde não é a coisa de agora, né? São anos, desde quando eu me conheço por gente que tem essa dificuldade, esse déficit na saúde. Então, demorou muito, né? E agora criando hospitais de emergência ajuda, mas não é o ideal. Aí a gente volta naquela lá, Copa, né? Todo mundo gosta de futebol, tal, belos estádios, tem uns sendo usado agora. Mas será que agora eles vão colocar a mão na consciência e agora fazer diferente? Que é o que a gente espera agora, né? Porque a Copa agora aí realmente não paga. E eu vou além. E a questão do carnaval? Já tinha chegado o vírus aqui. Ninguém teve coragem de parar. Ninguém teve coragem de parar. Então eu não pedia nem para parar então a primeira parte. Mas e aquela segunda semana lá, a semana seguinte que se estendeu, que já estava... eu mesmo já sabia, não fui para a rua. Como é que deixou tomar todas as ruas de São Paulo? Então é muito fácil agora dizer que veio alguém de fora, contaminou não sei quem, mas não teve isso. Quantas pessoas que foram contaminadas ali, esse assintomático que estavam naqueles blocos, as ruas faltou cuidado. Então, eu não entendo. Né? E eu também, outra coisa que eu vou, uma crítica pessoal, não deveria falar, mas estou falando. Nunca vi tanta gente de calcinha e sunguinha, e bebida e droga num carnaval como se teve esse ano. Para pular um carnaval precisa ir semi-nu. Eu acho... absurdo. Eu acho absurdo. Me perdoe que eu me exaltei aqui, mas não. Eu acho um absurdo. As pessoas precisam entender, para você ser bonito ou bonita, você não precisa se expor. Eu tenho esse entendimento. Notícias do UOL, está chegando agora. São Paulo estima que atingirá cerca de 1.250 mortes em uma semana. O estado de São Paulo tem hoje 4.620 casos confirmados e registrou 275 mortes até domingo. Algo que eu vou cravar aqui, hein? O ministro Mandetta não permanece no ministério. Aposto com quem quiser. E para completar essa minha linha de raciocínio, o presidente da República, o senhor Bolsonaro, almoçou hoje com o ex-ministro Terra, né? E tiveram um encontro. Todo mundo sabe que esse ex-ministro, que era o ministro da Cidadania, não gosta do ministro da Saúde. Acho muito difícil a continuação. Se isso ocorrer, ele vai ter sério problema. Porque esse ministro é uma indicação do DEM. Eu não queria estar no lugar dele se aí, por acaso, depois da entrevista que deu à Jovem Pan na sexta, falando que quisesse ser estrela, a caneta dele é pesada. Enfim, você como amigo, porque se viu com o presidente, você acha que essa atitude do presidente da República, Daniel Viso, é uma atitude saudável? Bom, eu acho duas coisas. Vamos lá, vamos por parte, né? Eu acho que estão fazendo muito... todo mundo querendo colher dividendos políticos diante de uma catástrofe, de uma pandemia em relação à morte. Toda e qualquer entrevista que se vê
seja nos estados, no município, o que mais se enaltece quantas mortes nós vamos ter. A gente não vê ninguém falando, nós estamos lutando para que não morra mais um. A gente não vê isso. É só caos, catástrofe, é só medo e pânico. Isso é dividendo político. Pois bem, dei meu depoimento. Quanto à questão do presidente, é ele que admite? É ele que admite. É ele que demite. Como é o governador que admite e demite secretário. Como é o vereador que admite e demite secretário. É do primeiro escalão. É ato dele. É equipe dele. O que eu não vejo com bons olhos é o presidente ou um governador ou um prefeito tem que ir na mídia para falar amanhã ou depois a minha caneta... Eu vou fazer isso depois. A minha caneta pesa hora... Então, é assim. Tem que fazer, que faça. Eu comentei outro dia que tenho profunda consideração para com o ministro da Saúde em razão de como ele está se expressando, de como ele está colocando as ações do ministério que são feitas pela equipe dele, que é uma equipe fenomenal. Então, ele é um interlocutor muito bom, mas não é ele quem está fazendo. Tem lá milhares de pessoas atrás dele. Então, pode ter outro? Pode. Que se também conseguir transmitir a mensagem como ele transmite, tranquilo. Agora, ficar preocupado, Geraldo, que o ministro A, o ministro B, no caso esse da saúde, é do DEM, vai criar algum problema ou algum conflito com o presidente do Senado ou qualquer outro, eu não me importaria, mesmo porque o executivo hoje não tem apoio da maioria. E todo mundo sabe disso. Então, se é nesta linha que o presidente deve agir, então que ele haja. Se o ministro não está em sintonia com o presidente, deveria ter ido embora. É um pensamento meu. O presidente é o comandante supremo, não só das Forças Armadas, é o chefe de todo mundo, é dele a maior responsabilidade. Então, o ministro também tinha que baixar um pouquinho a bola, não ser político e fazer aquilo que ele sabe fazer com maestria, divulgar as questões de saúde. Afinal de contas, ele é médico, ok? Não sei se tem outras especialidades, sei que ele é ortopedista, mas nesse momento ele é fundamental para essa questão de levar a tranquilidade para a população. E não pode fazer disso um fato ou um ato político. Olha, é evidente, nós estamos nos aproximando das eleições. Eu ouvi hoje o depoimento do Maia, presidente da Câmara dos Deputados. E eu concordo que a prorrogação das eleições deve acontecer no máximo para novembro. Tipo, a eleição dia 15, segundo turno, no final de novembro. Não podemos passar do ano de 2020, né? Não podemos. Eu entendo dessa maneira. Não dá para fazer, entendo eu, em 2022. Até porque a legislação vai deixar os prefeitos, me parecem, sem condições da reeleição. Mas, enfim, aonde eu quero chegar? Vamos ter, a partir de agora, dependendo do termômetro do Dória e do Bolsonaro, do governador de São Paulo e do presidente da República, da maneira que cada um vai conduzir. Um a nação, o outro estado de São Paulo. O PSDB em Guarulhos, né, quer pegar carona nas demandas do prefeito Guti, na cidade. Os partidos coligados ao governador Dória querem pegar carona também na maneira como ele está conduzindo em São Paulo. São duas vertentes. Agora, é evidente que você em casa, que é o cara que vota, que é a senhora que vota, tem que prestar muita atenção. Quando alguém for vender algum produto da sua casa, você não quer saber a qualidade do produto? Se tem um Inmetro, não quer saber? Se a senhora for contratar, o senhor for contratar alguém, você não quer saber o currículo? Vem cá, você trabalhou aonde, meu amigo? Me traz uma carta de referência. O seu representante tem que ter uma referência, ó. Tudo bem? Tá, você quer que eu vote em você? O que você fez para mim?
Quais foram os seus projetos? O que você fez para merecer a minha atenção? O eleitor, ele tem que fazer esta exigência. Afinal de contas, o vereador, o deputado, o governador, o presidente, são os nossos representantes, colocados lá por nós, tá certo, doutora? Certíssimo, são nossos representantes, trabalham pra gente, né? Então, você disse muito bem, a gente tem que ver, observar bastante, exatamente agora, aproveitar o comportamento deles agora, nesse momento de pandemia, que tá aí, todo mundo na frente da mídia, expondo aí, e observar para as próximas eleições dar seu voto certo, né? Lembrar aí como é que a gente está vivendo agora com a saúde, esse sofrimento tudo que a gente tem passado, o desemprego, e então observar isso, e o aumento muito grande também dos moradores de rua, a falta de água que a gente tem, né, nas comunidades. Então esse povo realmente está sofrendo. Se eu estou aqui reclamando da minha vida, imagina essas pessoas que todos os dias chegam na casa dela e não tem onde lavar a mão, né? Aí vem a empresa dizendo, eu não vou cobrar. Poxa, mas já não deveria estar cobrando, porque todos os dias, das 10, 11 horas da noite, é cortada a água. Então, já não teria que pagar mesmo, né? Então, e outra coisa que eu falo, aí vai falar assim, olha, muitos daqueles lugares estão lá irregular. Mas se está irregular, colocou água e luz para eles lá, olha, tem alguma coisa errada aí. Sim, não devia ter colocado. Não deveria ter colocado, se está irregular. Vamos regularizar primeiro. Então a questão é bem ampla, então peço vocês que pensem bem para quem vocês vão dar o seu voto agora, não troque por cesta básica, nada disso, porque o assunto é sério e agora todos podem observar onde é que a gente chegou nesse momento. Verdade. Gente, eu vou pedir um intervalo de 2 minutos, daqui a pouco a gente volta com esse bate-papo com os nossos amigos, a doutora Maria Alessia e o doutor Daniel Viso. Segura a onda que eu volto em 2 minutos. Grupo Lumar, soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação. Vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Encontrar By Hawk, a loja da moda masculina, aberta de segunda a sábado, sempre com as melhores ofertas. Venha conhecer By Hawk. Aceita cartões de crédito. By Hawk, a sua loja da moda masculina em Guarulhos. As melhores condições. Venha conhecer a By Hawk. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida. Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Estamos de volta ao vivo e a cores. Obrigado pela audiência, você das redes sociais. Voltamos com os nossos convidados. Antes, deixa eu mandar um abraço para o meu amigo Gilberto Silva, fez aniversário nesse final de semana, ficou trazer o bolo, mas ele teve um argumento prático, né? Disse que não era permitido fazer festa. Você é um brincalhão, meu amigo Gilberto. Tem delivery, tem que mandar. Ele falou que essa semana manda um pedaço de bolo, viu, Lucas? Meu Deus do céu. Gente, o governo editou a medida provisória, inclusive eu falei aqui na sexta-feira, com um advogado especialista,
a respeito de contrato de trabalho e a respeito das vantagens e desvantagens. Trouxe o advogado, agora, como empresário. Daniel Viso, essa medida provisória do governo, ela é boa, ela é ótima ou é péssima para o empresário? Eu vou começar... Cuidado que é seu amigo, hein? Eu vou começar, governo, eu vou começar dizendo que, para mim, neste momento de pandemia, governo tem que ser o salvador. O governo brasileiro tinha que fazer como fez lá nos Estados Unidos no Plano Marshall. Investiu, que se fosse hoje, daria acho que 20 trilhões para a Europa e não cobrou um tostão. O governo tem sim dinheiro. Ou para todas as obras, o governo é obrigado a manter a estrutura econômica, o salário e emprego neste momento. O que o governo fez foi, numa medida liberal, uma medida provisória, eu estou falando da 936, aonde ele, a questão da suspensão do contrato de trabalho, ele também editou medida provisória onde empresas com até 10 milhões de faturamento anual, isso é nada, podem buscar a um juros de 3,75 ao ano, pagar com carência de 6 meses, durante 36 meses, salários até R$ 2.090. O restante, o empresário vai cobrir, ele vai, se a pessoa ganha mais do que isso, ou mais 2 salários mínimos, quem vai complementar é o empresário. Ótimo. Está lá a medida provisória, o governo está fazendo o papel dele, em que pese eu acho que o governo tem que ser o salvador, não pode ser financiador, mas enfim, é o que o governo pode fazer, tudo bem. Mas agora vem o Geraldo, a ANAMATRA, que é a Associação Nacional dos Juízes Trabalhistas, edita aí uma nota técnica, uma nota deles, me foge o nome da presidente da ANAMATRA, da juíza agora, mas dizendo que os fundamentos dessa medida provisória, elas são inconstitucionais, principalmente no que tange ao acordo direto com o trabalhador. Pois bem, todas as medidas do governo garantem um emprego 60 dias depois. O próprio governo, que tem um monte de empresas terceirizadas, está encerrando, olha, está diminuindo esses contratos, o governo não vai pagar também. Aí a empresa vai buscar esse crédito, que é um financiamento. Aí paga esse mês, paga o outro, depois quando volta não tem contrato e não tem mais como pagar. Então, tudo isso nos leva a crer que o modelo está equivocado, Geraldo. O que o empresário vai fazer? Ele vai ser preso? Ele vai falar, então, a partir de agora não pago ninguém, porque vocês estão me financiando? Eu escrevi matéria onde eu disse que isso é o extremo do capitalismo selvagem, Geraldo. Está oferecendo uma única muleta para quem está com os 2 pés quebrados. E está financiando em 36 prestações. Isso é um absurdo. Estou ao vivo conversando com o empresário Daniel Viso e com a doutora Maria Alessia. Doutora, no direito de família, a gente sabe que há uma preocupação não só dos tribunais, como do STJ, na questão do emprego. Porque é uma obrigação de fato e de direito, mas na atual situação que vive o país, se tinha 13 milhões de desempregados, esse número com certeza aumentou. No seu escritório, assim que abrir, está fechado, a senhora deve receber uma leva de clientes fazendo esse questionamento, né? Sim, sim. Na verdade, já começou, já pedindo a redução do valor da pensão. Isso. Então, o que a gente está orientando é a negociação, né? A negociação nesse momento, porque realmente a criança precisa se alimentar, mas a gente entende a dificuldade de pagar o que foi ajustado anterior. Então, o momento agora é de abaixar a bola e tentar fazer um acordo, deixar as pendências particulares de lado e tentar aí o casal mesmo que separado o melhor para essa criança. A nossa orientação é tentar entrar... Agora também o fórum também está fechado agora também, né? Os prazos estão suspensos.
Mas aí Não vai se ter... pode fazer nada, doutor, agora com o fórum fechado? Nesse momento não, os prazos estão suspensos, é só medidas de emergência nesse momento que funciona. Então, eu creio que assim que voltarem os prazos, que está previsto para o próximo dia 30, vai ter muitas ações revisionais mesmo de pensão, porque não tem de onde tirar. Não tem de onde tirar. O pai, eu falo pai, né, porque na maioria das vezes é o pai que paga a pensão. Essa é a proporção maior. Então, de fato, vai ter bastante. A gente já está vendo isso, já está chegando muito para a gente esses pedidos de socorro. Eu não consigo pagar, como que eu vou fazer? E a nossa orientação é que entre em contato com a parte lá para a gente tentar uma negociação. Olha, com certeza, essas medidas, eu estava conversando com o presidente do Sicomércio, doutor Reginaldo Sena, esse Geraldo, me preocupa muito, porque o CNPJ do microempreendedor, muitos não têm conta em banco, né, porque tem algumas restrições, e não adianta o governo, seja federal, estadual, criar mecanismo. Por exemplo, o Dória falou na sexta-feira que abriu uma linha de crédito no Banco do Povo. Tá, até 20 mil reais. Muito lindo. Palmas. Aí, na mesma medida, tem lá, se o microempreendedor tiver alguma restrição, meu Deus, quem em sã consciência, numa época dessa, não tem uma conta atrasada desse pessoal? Né? Com certeza, se você dever para alguma operadora, ela já te levou para o Serasa. Oh, já levou. E aí, como você consegue, governador, como é que consegue esse dinheiro? Não consegue. O cara, ele nem vai para o Banco do Povo. Então, o doutor Reginaldo Sena foi muito feliz, Geraldo. Essas medidas são apresentadas que o microempreendedor tem um crédito, não tem. Agora, o grande tem tudo. Essa linha de crédito que deram no BNDES para as grandes empresas de aviação, lindo, maravilhoso. Agora, será que essas empresas vão manter o emprego? Porque elas continuam, entra governo, sai governo, as empresas de aviação no Brasil, elas continuam sendo beneficiadas. Não sei qual é o segredo, né? Porque deveriam ter uma boa gestão. Nessa minha linha de raciocínio, a Avianca não deveria ter sido fechada, meu Deus do céu, e recebeu N benefícios do BNDES para locação de aviões e por aí afora. Agora, elas têm. O microempreendedor é só bonito no nome, viu, Daniel? Mas é assim, olha, Geraldo, voltando um pouquinho naquilo que eu tinha comentado anteriormente, falar por mim. Eu fiz uma análise da minha organização. Eu estou pagando hoje o salário de 800 trabalhadores diretos. Esses 800 trabalhadores diretos, eles movimentam uma economia de cada 5 a 6, nessa atividade, 5 a 6 empregos indiretos. Então, direto e indiretamente, eu estou contribuindo para 6 mil e poucas pessoas, talvez, aí. Então, isso sem pegar um único tostão com o governo. Eu estou nesse mercado, das atividades de terceirização, de mão de obra intensiva. Hoje, felizmente, é uma atividade legalizada, com lei que garanta o objeto fim, a prestação de serviço no objeto fim, no objeto meio, atividade de vigilância e segurança desde 1992, eu nunca, jamais precisei pegar um tostão para pagar de bancos ou fazer financiamentos para pagar salário dos meus trabalhadores, dos meus colaboradores. E não estou fazendo isso e não vou fazer isso da forma que o governo está propondo. Eu prefiro, Geraldo, chegar um momento, se meus clientes não me pagarem, eu fecho as portas. E você vai ter que me prender, porque eu não vou cair nessa armadilha. Espero que ninguém caia nessa armadilha de ter que amanhã ou depois ter feito financiamentos, não importa que é a juros de 3,75, Geraldo.
Importa que esse pessoal não vai ter dinheiro para mandar o pessoal para fazer as rescisões. E vai cair na mão de quem? Do juiz do trabalho lá, porque a Anamatra já está sinalizando que tudo... A Anamatra, ela representa mais de 4 mil juízes e juízas no país. Geraldo, quando veio a reforma trabalhista, estava lá que você poderia fazer um acordo, estava na norma. Na demissão não precisava fazer, Geraldo, a homologação no sindicato. 6 meses depois, o TST entendeu o contrário e as empresas estão sendo demandadas até agora e pagando a conta. Então, nós temos que quebrar paradigma nesse país. Ou o empresariado não paga a conta. Quem paga a conta, o salvador, tem que ser o governo. E quando eu falo governo, Geraldo, não é governo do Estado federal só, não. É governo municipal, estadual e federal. Faz um remanejamento e desta vez vai proteger, sim, o trabalhador e o empregado. E assim vai proteger a sua economia. Geraldo, você tem comentado aí essa questão dos R$600. Sim. O pessoal está jogando pro povo, né? Ah, que o governo do estado de São Paulo vai dar isso. Os governos municipais, tem alguns aí que também estão, estão direcionando valores. Isso não é medida nem paliativa, isso é politicagem, Geraldo. Aliás, nós não estamos nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão disponibilizando um cheque. As pessoas estão recebendo no correio. Só que sem se apropriar de um cheque desse, vai pegar prisão perpétua. Nunca mais vai sair da cadeia. Nós estamos no Brasil. Não temos essa estrutura toda. Inclusive, aqui todo mundo está fazendo o seguinte. Por exemplo, o governo vai financiar a folha de pagamento, mas a empresa tem que ter folha no banco, viu, Geraldo? Sim, senão não vai financiar isso. Por exemplo, a Caixa Econômica, ela não vai me financiar se eu tiver a minha folha no Bradesco. Ou aí o outro banco, X, vai falar, não, eu trago para você, te dou financiamento. Então, assim, é um jogo de interesse. Não podemos mais nos curvar a jogo de interesse. O país, ou os governos têm que ser salvador. Senão, o empresariado não vai quebrar agora, mas vai quebrar daqui a 90 dias. Estamos ao vivo conversando com os empresários, empresário e colunista, porque, veja bem, hoje, você que não é empresário, mas deseja, você está vendo aí o sacrifício que é se manter vivo em algo que você nunca passou, né? Algo que você nunca passou. Deixa eu mandar um abraço. Ele falou que está vendo hoje o programa. O meu amigo Elias está vendo o programa hoje. Eu estou mandando hoje para você, Elias. Não vou esquecer de você. Ele pediu para lembrar dele hoje. Já estou registrando aqui. O meu amigo Walter lá do São Domingos também pediu para registrar. O Egídio também. O meu amigo Felipe. Tá certo? Obrigado pela audiência. Doutora, voltando para a senhora. A gente sabe que hoje as famílias, elas são as primeiras a serem afetadas. As famílias de baixa renda, né? As famílias que moram em regiões mais distantes, né? Praticamente palafitas. E os governos estão fazendo de tudo para que essas famílias, elas não sejam prejudicadas. Mas aí, doutor, essas famílias que não podem sair de casa na periferia, é preocupante, né? Muito preocupante. Corta meu coração saber de como eles estão vivendo lá, as situações deles. Eles não têm como se isolar, né? Porque muitas dessas famílias moram, muitas das vezes, em um único cômodo, e mora lá mais de, sei lá, chega a morar 8 pessoas num cômodo só. Se um ficar doente ali, eu digo como é que vai fazer? Não tem para onde ir, os corredores lá, né? Não tem, as crianças não podem brincar com os corredores lá. Enfim, então é muito difícil essa situação com essas famílias de baixa renda. E eu não sei por que só agora que estão tentando fazer algo por eles. Essas pessoas que são trabalhadoras, pessoas humildes, que às vezes fazem ali um bico aqui, outro vive de bico, na maioria das vezes. Essas pessoas estão abandonadas há muito tempo, não estão abandonadas agora por causa da pandemia, não. Não chegaram nessa situação por causa da pandemia, não. A pandemia agora veio revelar, de fato, a situação
que elas estão vivendo lá nesses dias, né? Então, a gente fala, e nós que pagamos impostos e tal. E outra coisa que fala também, né? O governo, quando eu falo governo, eu também estou falando governo geral, né? Não estou pontuando nenhum aqui de forma ampla. Bonzinhos, né? Bonzinhos, estão dando dinheiro, estão dando isso. Não! Quem está dando é a gente, o povo, nós que pagamos impostos. Então, se essas comidas estão chegando lá para essas comunidades, é nós, cidadãos, ele, empresário, é nós que estamos pagando esses impostos. Então, eles não estão fazendo favor nenhum disponibilizar esse pouco dinheiro que estão disponibilizando hoje. Porque é nós que pagamos esse dinheiro aí. É nós que estamos doando. As pessoas precisam entender isso. Não é o governo, é nós. É nós, a sociedade que paga tudo isso daí. Doutora Márcia Alessia. Maria Alessia. Márcia bacana. Geraldo Júnior, calma. Olha, foi um privilégio. Geraldo, me perdoe, eu posso falar só mais uma coisa? Pode, uma preocupação muito grande pode falar. É referente à situação dos planos de saúde. Antes de eu vir para cá, eu liguei para 2 corretores diferentes. Pasme, porque é assim que eu estou. Chegando em São Paulo, eu vou ver que providência que eu posso tomar. Eles não estão vendendo, me disseram 2 corretores, para pessoas que estão acima de 54 ou 58 anos. Ou seja, acima de 60 anos, eles não estão vendendo mais. Nenhum deles plano de saúde. Sim. E disse que e agora você se incorpora, por exemplo, eu sou incorporada a tal determinação, porque faz parte da OAB, enfim. E disse que... Como e-mail. Isso. Então, e disse que essas empresas estão coniventes com isso, de que os planos de saúde não vendem. Tem um plano de saúde, não vou citar um nome aqui, que já cortou alguns planos deles, deixando poucas opções. Ou seja, eu agora esse mês, por exemplo, fui surpreendida com R$200 de aumento do meu plano de saúde, sem nenhum tipo de aviso. Ou seja, isso está acontecendo então. Então, a pessoa tem 60 anos, ela não vai ter plano de saúde, é isso? Nesse momento que a gente está vivendo? Quem está fiscalizando isso? Precisamos ver isso. Isso é muito sério. Muito sério. Doutora, muito obrigado. Sou eu que agradeço. Foi um privilégio ter você aqui na bancada. Foi eu que agradeço muito e espero aí que todos ficam bem aí, mesmo nesse momento difícil, e que nosso amigo empresário aqui consiga manter esses empregos que leva aí a comida para tantas famílias que ele sustenta aí. Então, governo, presta atenção nos empresários aí, tá? Porque eles que salvam. Obrigado, até a próxima vez. Até. Tá? Até. Daniel Viso, nosso colunista, mais uma vez, meu amigo, muitíssimo obrigado pelas informações pertinentes prestadas aqui para o nosso telespectador. Geraldo, eu que agradeço, eu fico muito feliz por estar aqui semanalmente. Eu não estou confortável com o que está acontecendo. É evidente que, se eu falar que eu durmo, ninguém dorme. O empresário hoje não dorme, não. Geraldo, eu tenho escutado, eu tenho lido e também escutado, mas recebido muitas mensagens, você é empresário. O problema é teu. Quero ver o que você vai fazer. Eu acho que nós temos que quebrar paradigmas. Cada vez que eu escrevo uma matéria, a gente vê que as pessoas, muita gente começa a atacar a você, mas, gente, empresário hoje não está dormindo, não. E o empresário está pensando como que ele vai resolver o problema dos trabalhadores deles. Eu não vi um único sindicato laboral fazendo isso. Cadê esse povo? Obrigado, pessoal. Espero que vocês continuem em casa, continuem fazendo o dever de casa. Isso vai passar e nós vamos sair muito mais fortalecidos. Eu, enquanto cidadão, sei que o Brasil não é pequeno e o brasileiro também não se curva. Grande abraço a todos. Olha, com a assistência técnica do Lucas Braga e do Felipe Poi, com a direção geral do Fernando Mauro, eu sou Geraldo Júnior, agradeço a sua audiência. Amanhã eu estou de volta com mais informações. Boa noite.